Senhor Jesus abençoa você que está vendo o vídeo aí, sua família, que derrama uma cascata de bênçãos sobre você, que as pessoas que você gosta aí. Muito obrigado por estar aqui, tudo bem? Vamos lá então. A pessoa que precisa mais que nós, mas abençoa também um pouco a gente, não é verdade? Bom, turma, canal Professor Miguel Química, escreva aí, passe para os seus contatos, ok? Tá? Nós vamos falar aqui de eletrólise quantitativo, quanto de substância nós vamos colocar, aquela película da galvanoplastia que nós falamos aqui no canal, tá certo? Chamada de eletrólise estequiométrica, né? Quais são as quantidades aí? Então, antes que eu me esqueça, dando crédito para a imagem novamente aqui, que no vídeo de galvanoplastia eu coloquei essa imagem atrás de mim que você está vendo aqui, ó, e aqui também porque é um processo aí de recobrimento, né? www.clasf.com.br, né? Então vamos lá, turma. Então, seguindo aqui, no vídeo de galvanoplastia, a gente cantou essa parte aqui estequiométrica, né? Vamos tentar fazer aqui, tudo bem? Vamos ver se fica melhor que lá, né? E tem o kit com a carga em intensidade, ampere, tempo em segundos, e um Faraday, um molde eletros, 96.500 coulombs. Fica homenagem a Humphrey Day, pai da eletrólise, seu aluno Faraday, que criou as leis da eletrólise, estudando um kit estequiométrico, usado na galvanoplastia, radiação, doração, bromeação, niquelação, a estanhagem, até as encagens. Bom, tá ruim, mas tá bom, né? Como se diz, né, turma? Tá ruim, tá bom, como se diz, né? Vamos lá, é mais pra gente pegar, acostumar com os conceitos de uma maneira um pouco diferente aqui, ok? Bom, então vamos prosseguir, né? Bom, turma, deixa eu pegar aqui o meu nosso laser aqui para ficar mais fácil. Então, a primeira lei de Faraday, né, pessoal? Ele propôs que a massa, né? Que a massa de uma substância produzida ou consumida na eletrólise, né, pessoal, é proporcional à quantidade de carga que atravessa uma cuba, né, uma célula eletrolítica, né, joia? Então, massa é igual a constante vezes carga, né? Então, a quantidade de carga é igual ao produto, né, da intensidade da corrente elétrica pelo tempo, né? Então, a carga é isso daqui, né? É o produto da intensidade da corrente elétrica pelo tempo, tá joia? E a massa, claro, é diretamente proporcional, né, a isso, né, que a gente acabou de falar, né, tá certo? Bom, então vamos lá. A segunda lei de Faraday, tá certo? Quando substâncias, né, são submetidas à eletrólise, né, diferentes substâncias, né, pessoal? Quando você tem substâncias diferentes, né, são eletrolizadas sobre a mesma carga elétrica, né, as massas produzidas em cada eletrodo são diretamente proporcionais à massa molar da substância. Então, vamos ver como é que fica isso, né? Isso aqui é aplicado em eletrólise em série, né? Eletrólise que você tem células em série, chama células, né? Células eletrolíticas, tá série em série, ó. Sulfato de cobre, cloreto de ferro 3, nitrato de prata, né? Vamos lá, turma. Então, importante que a gente falar do Millikan, né? O Millikan, através de experiências, ele determinou a carga do elétron, né? Que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, né, pessoal? Então, isso aqui é muito importante, por quê? Né? Essa carga é muito importante porque, olha só, ó, né? Se a carga de um elétron, segundo Millikan, é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, né? Um elétron tem carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, certo? Se a carga de um elétron é esse valor, então o elétron tem carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, né? E aí, qual que é a carga, então, de um mol de elétrons? Né? De um mol de elétrons. O mol de elétrons é 6 vezes 10 é 23, viu, gente? Tá? Vê a aula de massa molar aqui no canal, aqui, tá certo? Procura aí, tá joia? Que é muito importante esse conceito de grandeza mol, né? Então, o mol tem 6 vezes 10 é 23 elétrons, né? Então, volta, ó. Então, se um elétron tem carga de 1,6 vezes 10 menos 19 coulombs, tá? O mol de elétrons vale 6 vezes 10 a 23 elétrons. Quer saber a carga de um mol de elétrons, né? Então, se um elétron tem essa carga, 6,02, né? Eu estou aproximando aqui, tá bom? 6 vezes 10 a 23 elétrons, qual que é a carga, então, de um mol de elétrons, né? Então, é elétron debaixo de elétron, né? Estequiometria, certo? Ah, professor, não posso pôr um mol debaixo de um elétron? Não, gente, não pode, tá certo? Estequiometria, elétron debaixo de elétron, tá? Então, um mol de elétrons são 6 vezes 10 a 23 elétrons. Então, aqui fica 6 vezes 10 a 23 elétrons debaixo de elétrons. Qual que é a carga? Resolvendo, vai dar 96.500 coulombs. É o que a gente canta aí, tá certo? Beleza? Então, você pode fazer a seguinte relação, né? Então, o mol de elétrons, que é 6, 10, 23 elétrons, tá? Tá certo? Equivale a 96.500 coulombs. Então, isso
é um Faraday, tá? Então foi dado em homenagem a Faraday. Então, um Faraday. Então, um Faraday vale 96.500 coulombs. Você gosta de cantar na música aí. Volta para você ver, tá joia? Então, e assim por diante, né? E o kit? O que é o kit, pessoal? Q I vezes T. É a carga em coulomb, intensidade de ampere, tempo em segundos, e vamos lá, né? E aí, pessoal, se for um gás nas condições normais, temperatura e pressão, tá certo? Ele vai ocupar um determinado volume. Você pode utilizar 22,4 litros, né? Então, se falar CNTP, é que são condições normais, temperatura e pressão. Não vou entrar em detalhes aqui. Você pode usar o valor de 22,4 litros, né? Vale para gases, tá bom? Ótimo. Vamos treinar um pouco essa relação aqui, pessoal. Então, o molde elétrico é 6,1023 elétrons, equivale a um Faraday, equivalente a 6.500 coulombs. Então, atenção nessa relação, tem que ser bem treinada, viu? Então, olha lá, a G+, ganha um elétron, vira G0. Vamos fazer a leitura primeiro, a leitura microscópica. Microscópica, ó. Um íon AG+, aquoso, ganha um elétron e se transforma em um átomo de prata. Só que a gente não acaba trabalhando com essa visão micro, né? A gente acaba trabalhando com a visão macroscópica, né? Então a gente passa para o mol, tá? Um mol de íons AG+, né, ganha um mol de elétrons e transforma em um mol de átomos de prata. Então, quando fala mol, pessoal, você está dizendo 6 vezes 10 é 23, viu? Tá bom? Vamos lá. Aqui, ó, a G0, 108 gramas por mol. Como é que eu monto a relação? Então, olha lá. A G0, então a G+, ganha um elétron, vira G0. Vou trabalhar com a visão molar aqui, visão molar, tá certo? Então, na visão molar, um mol de Ag0, prata metálica, 108 gramas, tá certo? Né? Aqui, ó, um mol de elétrons, copia daqui, vamos trabalhar com a visão macroscópica, certo? Então, um mol de Ag0, 108 gramas, está dado aqui, ó. Então, um mol, gramas por mol. Um mol de prata, G0, 108 gramas, esse pedacinho. Aí você pega daqui, um elétron, você escreve um mol de elétrons, é 1 vezes 6, 10, 23 elétrons, que o mol de elétrons vale 6, 10, 23 elétrons, equivale a um Faraday, que equivale a 1 vezes 1 VT6 e 500 coulombs. Agora presta atenção no treinamento, depois você vai fazer um treinamento semelhante para ficar craque nisso aqui, ó. Seu 0,64 gramas por mol. Monta a mesma relação, ó. Ó, mesma relação. Um mol de cobre zero, tá? 64 gramas. Aí, ó. Por quê? Já a gente vai falar dessa parte aqui. Então, ó. Então, cobre 2 mais, né? Cobre 2 mais, ganha 2 elétrons, vira cobre zero. Beleza? Aí você pode montar essa relação aqui, ó. Então, um mol de cobre zero, ó, cobre metálico, 64 gramas, que é a massa molar, certo? Por que 2 mols de elétrons, professor? Por causa da equação aqui de redução, ó. CO2 mais ganha 2 elétrons, vira CO0. Então, 2 aqui, 2 mols de elétrons. 2 mols de elétrons é 2 vezes 6, 10 e 23 elétrons, que equivale a 2 faradays, que vale 2 vezes 96.500 coulombs. Ah, não entendeu? Vamos fazer mais um. Olha lá. CR0, cromo 0, 52 gramas por mol. Ô, gente, o cromo é 3 mais, tá? Depois a gente passa as cargas aí para você saber, que às vezes você não lembra, tá bom? Cromo é 3 mais. Ó, cromo 3 mais, ganha 3 elétrons, cromo 0, olha lá. 3 positivo, ganha 3 elétrons, neutralizou, né? Tá CR0. Então, vamos lá, como é que fica essa relação aqui, ó? Sem eu clicar, vai? Então, um mol de cromo 0, 52 gramas aqui. Então, um mol de cromo 0, tá dizendo aqui, ó, 52 gramas por mol. Um mol de cromo 0, 52 gramas aqui, ó. Aí você copia 3 mols de elétrons aqui. Então, 3 vezes 6, 10, 23 elétrons, 3 faradays, 3 vezes 96, 500 coulombs. Essa é a ideia, tá certo? Percebeu? Bom, agora você já pegou o jeito, né? Tá? Vamos fazer mais um para você treinar, vai? Ó, o PB, 207 gramas por mol. Aqui eu estou supondo o PB 4 mais, viu, gente? Tá? PB 4 mais, ganha 4 elétrons, vira PB. Então, olha lá, 1 mol de PB 0, 207 gramas por mol. Aí você copia aqui, 4 mols de elétrons, 4 vezes 6, 10, 23 elétrons, belezinha? 4 farads, 4 vezes 96 e 500 coulombs. Gente, essa relação é extremamente importante para você resolver estequiometria já já. Tá bom? E se for gás? Mas se for gás, por exemplo, ó, 2H+, mais 2 elétrons, H2, ó, gás e hidrogênio. Massa molar é 1, né? Então, 2 hidrogênios, massa molar 2 gramas por mol, certo? Então, lá, 2H+, mais 2 elétrons, H2. Então, 2 gramas por mol. Na CNTP, o volume vale 22,4 litros, como eu falei um pouquinho antes aqui no vídeo, tá bom? Então, como é que fica a relação aqui? Então, como é H2, então vai dar 2 gramas por mol aqui, ó. 2 vezes 1, 2, 2 gramas por mol. Então, um mol, olha lá, vamos lá. Um mol de gás H2, então um mol de gás hidrogênio, não precisa nem pôr gás, mas tudo bem, um mol de gás hidrogênio ocupa um volume de 22,4 litros.
Você pode pôr 2 gramas aqui antes ou lá no final, tanto faz. Você pôs 22,4 lá no final, no começo, não muda nada. Então, o mol de gás na CNTP, o mol de H2, 22,4 litros. Massa molar, 2 gramas. 2 gramas por mol. Aí você continua, 2 mols de elétrons, 2 vezes 6, 10, 23 elétrons, 2 farads, 2 vezes 96,500 coulombs. Gente, isso que eu acabei de fazer aqui, você tem que treinar. Se você não treinar, você não consegue resolver, tá? 1 mol, 6, 10, 23 elétrons, 1 farad, 96,500 coulombs. Então, você pega o ouro 1, depois o níquel 2, alumínio 3, estanho 4, e pega aqui o O2, né? Tipo H2 lá e faz o mesmo treinamento. Se você não treinar isso aqui, não vai ter como você prosseguir aqui agora, tá joia? Você já pausar o vídeo e dar uma treinada. Nem que for no slide que eu expliquei. Voltar. Aí, Unicamp, ó. Galvanoplastia consiste no revestimento, né? Revestimento de um metal por um outro, né? A fim de protegê-lo contra a corrosão ou melhorar a sua aparência. O estanho, por exemplo, é utilizado como revestimento do aço empregado nas embalagens de alimentos, né? Na galvanoplastia, a espessura da camada pode ser controlada com a corrente elétrica e o tempo empregados. Considerando a aplicação de uma corrente constante, com a intensidade de 9,65 vezes 10 a menos 3 ampere, qual que é a massa depositada de estanho após 1 minuto e 40 segundos, que dá 100 segundos, né? Aqui tem os dados aqui, tá? Tudo bem? Né? E aí aqui as alternativas. Bom, turma, então, primeira coisa, o estanho é 2 mais, né? Você consegue perceber, cadê a fórmula dele aqui para a gente tentar perceber? Onde que está? Onde que está? Não estou achando aqui no desenho do lado, foram dados os íons SN2+. Aqui está aqui, está aqui. Está no desenho aqui, SN2+. Então, você escreve a redução. Essa aqui é a nossa teoria, né? Então, você tem aqui a Schukit, né? Já a gente volta aqui. A gente volta nessa parte aqui, ó. Então, a semi-reação de redução, o estanho é sempre colocado, né? O estanho é sempre colocado depois de receber uma camada aqui, né, pessoal? No polo positivo, que é o cátodo, né? Tá bom? Isso, polo positivo. Não, polo positivo é o ânodo, né? Isso, polo negativo é o cátodo na eletrólise, polo positivo é o ânodo, tá? Então, o objeto de aço está aqui, ó. O objeto de aço está no polo negativo, que é o cátodo, ó. Que vai ser recoberto por estanho, tá certo? Então, a barra de estanho que vai corroer, e a de aço vai aumentar. Então, olha lá. Então, no polo aqui, estanho 2 mais 2 elétrons, estanho 0, tá certo? Sempre a redução, né? Olha lá, o estanho que está em solução vai ganhar 2 elétrons, vai virar estanho 0, que vai recobrir a peça de aço aí. Combinado? Tá joia? Então, o primeiro seria bom você achar o que você já tem, né? Então, pega o kit. Olha lá, Q, I vezes T, o I está aqui, 9,65 vezes 10 a menos 3 ampere, vezes 100 segundos, resolve aqui, você vai dar 0,965 coulombs, tá certo? Agora você precisa da relação, pessoal, aquela relação anterior, né? Então, essa relação é dado aqui, ó, SN2+. Então, você sabe para ganhar 2 elétrons. Aí você passa para mol. SN2+, ganha 2 elétrons, como eu mostrei aqui, ó. Isso aqui vai interessar para você. Aí você faz aquela relação toda. O mol de estanho 0, ó, então o mol de estanho 119, tá aqui, ó. Estanho 119 gramas por mol. Então, o mol de estanho 119, 2 mols de elétrons, 2 vezes 96, 2 vezes 6, 10, 23 elétrons, 2 farads, 2 vezes 96,500 coulombs. Aí o que você faz? Está pedindo qual a massa depositada. Então, a massa está aqui, ó. Debaixo de gramas, você vai colocar X gramas. E você vai colocar 0,965 coulombs debaixo de coulombs. É bem bonitinho, ó. Coulomb debaixo de coulomb, grama, massa debaixo de massa. Beleza? Ô, gente, o segredo aqui era o seguinte, ó. O segredo era você perceber o treinamento anterior que eu acabei de passar aqui, tá? Você está falando do estanho, tá? Então, estanho metálico, estanho 0. Qual a massa de estanho depositada? Estanho metálico. Então, os estanhos aqui em solução, ó, estanho 2+, ganha 2 elétrons, 2 positivo, 2 negativo para zerar. Então, estanho 0, massa molar 119, 2 mols de elétrons, 2 vezes 6, 10, 23, 2 farads, 2 vezes 96,500. Resolve. Está multiplicando, passa dividindo, né, que é o amarelo aqui, 119 vezes 0,965, tá? Resolvendo, você vai ter essa massa aqui em gramas de estanho. Mas como a alternativa aqui é em miligrama, né? Como você tem que dar a resposta aqui em miligrama, então 0,0006 gramas vai dar 0,6 miligramas, né? Depositado, tá bom? Então, qual que é a alternativa aqui? 0,6 miligrama depositado, né?
transformação de energia química em energia elétrica, transformação de energia elétrica em energia química, né, pessoal? Então, né, transformação de energia química em energia elétrica, né? Então, a letra A, a letra B. Então, aqui nós vamos entrar aqui na alternativa. Deixa eu ver aqui para vocês. Próxima transformação, porque a eletrólise transforma energia elétrica em energia química. Então, a letra B, né, pessoal? O que transforma energia química em energia elétrica é uma pilha, é uma bateria normal, né? Tá certo? Então, a bateria de celular transforma energia química em energia elétrica para funcionar o celular. Então, a eletrólise é o processo contrário, né? A eletrólise transforma energia elétrica, né? Lá que você põe o celular para carregar, em energia química, beleza? Então, deu para entender que é B? Bora? Aí, pessoal, aqui ó, é um problema, é um probleminha às vezes meio complicadinho. Você tem que dominar alguns ânions, né? Que aqui falou qual que é a massa, tá dando para eu ler aqui, peraí. Qual que é a massa, né? De zinco, qual a massa de zinco depositada pela passagem 0,4 Faraday através de uma solução de sal de zinco? Qual que é a massa, né? A massa do metal depositada, né, pessoal? Né? Então, olha lá. Então, falou que o zinco é 65,4 gramas por mol. Você tem que dominar, pessoal, que o zinco é Zn2+, você entendeu? Né? Que facilita a tua vida aqui, senão fica difícil você resolver, tá bem? Então, olha lá. Então, o zinco é Zn2+. Então, Zn2+, ganha elétrons, vira zinco metálico, certo? Portanto, os dois elétrons que está ganhando aqui, tá bom? Aí você faz a mesma relação, leitura micro, né? Um zinco, um íon zinco, ganha 2 elétrons, vira um átomo de zinco. Mas interessa a leitura macroscópica, como a gente falou um pouco para trás, né? Então, 1 mol de íon zinco, ganha 2 mols de elétrons, vira 1 mol de átomos de zinco. É o que a gente faz a leitura, né? Pegando o de Faraday, né? 1 mol de elétrons, 6, 10, 23, é um Faraday, 1 vezes 96,500. Aí você faz a mesma relação, você tem 2 mols de elétrons, aqui ó, 2 mols de elétrons, 2 vezes 6, 10, 23, 2 Faraday, 2 vezes 96,500. Se for 3, 3 vezes. Se for 4, 4 vezes. Então, volta no zinco. Então, o mol de zinco, 65,4 gramas por mol. Está falando aqui, ó. 1 mol, 65,4 gramas. 1 mol de zinco, 65,4 gramas por mol. Então, 2 mols de elétrons, aqui é a segunda aqui, ó. 2 mols de elétrons, 2 vezes 6, 10, 23 elétrons, 2 Faradays, 2 vezes 96,500 coulombs. Gente, isso aqui é uma coisa que tem que ser bem treinado, tá bom? É a sequência que a gente já viu aqui, tem que voltar o vídeo, ver de novo, tá? Então, a pergunta é qual que é a massa? X gramas aqui, beleza? X gramas. De 0,4 Faradays, coloca debaixo de Faradays. Faradays debaixo de Faradays, grama debaixo de grama. Resolve a matemática aqui, que está multiplicando, passa dividindo, que é o 0,4, e o outro fica... Não, está multiplicando o x, não, está errado aqui, é o 2, pessoal. Conta aqui, acho que está errado, aqui é o 2 Faradays, né, que está multiplicando aqui, ó. Então, aqui é 2 Faradays, ó. Está errado aqui, ó. Corrige aí depois, tá bom? Então, aqui cruza o x aqui, é o 2 Faradays. Então, 2 Faradays, tem que vir aqui embaixo, 2 Faradays. E 65,4 vezes 0,4 em cima, tá? Então, aqui embaixo é 2F, que é o cruzado no x aqui, tá bom? Bom, não sei se a resposta está certa, e você confere depois. Multiplica 65,4 vezes 0,4 e divide por 2. Né? E a resposta é essa mesmo. Se não for, você corrige aí, tá bom? Beleza? Tá bom? E aí você pausa o vídeo e resolve isso aqui, pessoal, lá, ó. Uma pilha de lanterna funciona durante 48 minutos e 15 segundos. Tem que passar isso aqui para segundos, né? Fornecendo corrente elétrica constante 0,2 ampere. Qual o tempo de desgaste sofrido pela cápsula, por sua cápsula, né, de zinco, né? Então tá aí. Então vamos resolver, né, pessoal? Então tem que dominar, né, alguns aí, como a gente falou, né? O zinco, Zn2+, zinco, ganha 2 elétrons, vira Zn, né? Tá certo? Leitura micro, a gente já falou, leitura macro. Então você pode fazer, né, a leitura direta, né? Como a gente falou, revisão, né? Tá certo? Então, o zinco aí, ó. Então, o mol de zinco, 65,4 gramas por mol, igual ao anterior. Então, pega 2 mol, né? A leitura macro aqui, ó. 2 mol de elétrons, 2 vezes 6, 10, 23 elétrons, 2 ferro, 2 vezes 96,500. Tá joia? Aí, o que você faz? Usa o kit para você resolver aqui. Olha lá. 48 minutos, 16 e 15 segundos, dá 2.895 segundos. Aí você resolve. 0,2. Está aqui 0,2 ampere, que é o I, vezes 2.895 segundos. Você vai ter essa quantidade aqui de carga em coulomb, coloca aqui. E a pergunta é, qual o desgaste, né? Qual que é a massa aí, né, pessoal? Tá certo? O desgaste, qual que é a massa que desgastou aí? Então, beleza?
Aí você vai resolver, está multiplicando, passa dividindo, agora está certo aqui, né? 2 vezes 96.500, 65,4 vezes 579. Então vai dar 0,1962 gramas, tá bom? Tranquilo? Olha outro aí. Então você tem aqui, esse aqui é uma carga ó, de 0,3 farads, pausa, resolva aí depois, né? Tem 3 cubas eletrolíticas ligadas em série aí, ferro, prata e zinco, que foi dado, aqui facilitou, né? Foi dado as cargas, né? Então, a única reação catódica possível nas cubas é a redução do íon metálico, né? Ele sofrendo redução. Porque é sempre assim, viu, pessoal? Sofrendo redução para formar o metal, tá bom? Quais as massas de ferro, prata e zinco aí neles, né? Então, você vai fazer a mesma analogia lá. Fe3+ ganha 3 elétrons, que é o que interessa para nós, Fe é 0. Aí você monta. O mol de ferro, 56 gramas, tá aqui, ó. O mol de Fe é 0, 56 gramas. 3 mols de elétrons, 3 vezes 6, 10, 23 elétrons, 3 farads, 3,96 e 500 coulombs. Pronto. Né? Faz a mesma coisa para prata. Ag mais ganha um elétron Ag. Mesmo raciocínio. O mol de prata metálica 0, 108 gramas, está aqui. É um mol de elétrons, 1 vezes 6, 10, 23 elétrons, 1 Faraday, 1 vezes 96 e 500. Mesma coisa para o zinco, ó, Zn2+, ganha 2 elétrons Zn, certo? Pega os dados aqui do problema, ó, 65,4 gramas por mol. Então, 1 mol de ferro agora, perdão. Aqui é ferro, não, ferro? Não, zinco, né? Fizemos pro ferro, né? Beleza. Agora é pro... Ué, por que ferro de novo? Mas aqui é zinco. É zinco aqui, pessoal, ó. Eu errei aqui. É zinco aqui, ó. Então, o mol de zinco é Zn aqui, Zn0. 65,4 gramas, o resto tá certo. É só colocar Zn aqui no lugar do Fe0, tá bom? Eu já fiz para Fe0 aqui. Agora, Zn0, 65,4, 2 mol, aqui, ó, 2 mol de elétrons, 2 vezes 6, 10, 23 elétrons, 2 farads, 2 vezes 96 e 500 coulombs. Belezinha, tá bom? Como você tem aqui, ó, 0,3 farads, tá certo? Então, a única, tal, quais as massas de ferro, né? Prata, zinco e zinco aí. Beleza, aqui, ó. Então, qual que é a massa de ferro aqui? 0,3 farads. Está um pouco fora aqui, galera, ó. Mas, vamos dar uma voltadinha aqui, vai? Vamos dar uma voltadinha aqui, vai. Vamos dar uma voltadinha aqui só para corrigir isso aqui, vai? Já corrige isso aqui também, vai? Zn. Já corrige aqui, já puxa um pouco para cá, que tá muito feio isso aqui, vai? Aqui ficou certo, aqui ficou certo. Tá meio torto, mas... Beleza? Então vamos. Pronto. 0,3 farad, faz aqui a multiplicação, né? Está multiplicando, o x passa dividindo, que é o 3 farads, tá? Então, faz a conta, 5,6 gramas de ferro depositado, beleza? Mesma coisa, 0,3 farads, qual que é a massa de prata? Está multiplicando, passa dividindo, que é 1 faraday, né? 108 vezes 0,3. E aí dá essa massa aqui de prata e x gramas, agora a massa de zinco, né? Também, resolve, tá? Vai dar 9,81 gramas de zinco depositados, beleza? Bom, turma, aqui, esse livro aqui é do Estado de Minas Gerais, né? Pessoal do novo ensino médio aqui. Novo ensino médio não, terceiro ano, né? Esse aqui é terceiro ano, não é novo ensino médio. Novo ensino médio é só o primeiro ano, 2022, tá certo? É aqui do pessoal do Estado de Minas aqui. Então, eles têm esse livro aqui, Eletricidade, né? Então, tem esse exercício aqui para resolver. Mas você que não é daqui, então deixa quieto, tá bom? Bom, turma, então tá aí. Meninos, muito obrigado quem assistiu esse vídeo aqui, tá certo? Vocês que quem já assistiu, quem está assistindo, tá? Senhor Jesus abençoe vocês todos, um beijo no coração de vocês. Essa eletrólise quantitativa estequiométrica, né, gente? Cálculo de quantidade, de substância é muito importante. Treina aí. Muito obrigado, gente. Fique com Deus. Valeu. Fui.